forte pro Senhor. Aleluia, Baruch Hashem. Você pode virar pro irmão que está do seu lado e falar assim: meu irmão, Baruch Hashem, louvado seja o Eterno pela sua vida. Você, esse ser humano tão lindo, tão iluminado, tão abençoado. Se a pessoa não for linda, fala pela fé, não tem problema. Fala: meu irmão, que alegria estar aqui cultuando ao seu lado. Eu acho que pode ser com mais entusiasmo, amém? Que alegria estar aqui cultuando ao seu lado. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, te louvo, te agradeço pela tua bondade, tua fidelidade. Gratidão, Senhor, por mais um culto de Shabat, onde nós podemos estudar a tua palavra em unidade, receber revelações do alto através do altar. Gratidão, Senhor, porque o Senhor sempre é fiel conosco, mesmo nos dias onde parece que as coisas não estão fluindo, que as coisas estão difíceis. O Senhor continua sendo fiel. Gratidão pelas portas abertas, pelas portas fechadas. Gratidão, Senhor, pelo que deu certo, pelo que deu errado. Gratidão, Senhor, porque contigo bênção é bênção e maldição também é bênção. Gratidão, Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Eterno. Que essa palavra ela seja uma espada afiada nos nossos corações, que ela possa alcançar não apenas aqueles que estão aqui nesse culto, mas aqueles que estão nos acompanhando online e aqueles que verão as gravações. No nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Você pode dizer um amém bem forte, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, Shabbat Shalom. Nós estamos vivendo um momento muito especial na Parashá Nassó, porque o Senhor preparando o povo, né? O Senhor preparando o povo para sair para caminhar no deserto. Então o povo estava ali recebendo as instruções, a Mishkama, as organizações, como eles deveriam estar organizados nas tribos. Foi feito o levantamento de quantos homens estariam prontos para lutar se fosse necessário, né? E na semana que vem nós vamos ver o povo caminhando em Bamidbar. Assim que Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente até pensa que tá pouca movimentação, né? Só organização. Mas a organização ela antecede as oportunidades. Para que nós possamos entrar quando uma oportunidade vier, nós precisamos estar organizados. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Então às vezes a gente pensa assim: meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu estou sendo tão provado na minha paciência, na minha resiliência, na minha fé? É o Senhor te preparando para as oportunidades que virão, para quando as oportunidades virem, você abraçar, você reconhecê-las e você abraçar, entrar nesses portais e ser poderosamente abençoado pelo Eterno neles. Posso ouvir um amém mais uma vez? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O tema dessa ministração é o nome de Deus sobre nós. O nome de Deus sobre nós. Você vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você sabia que além do seu nome que teu pai e tua mãe te deu, tem um nome que Deus te deu? O nome que Ele declarou sobre você. Esses dias para trás, o pastor Ian e eu estávamos conversando como que as pessoas parecem com os nomes, né? Eu nunca conheci um Gabriel calmo. Todo Gabriel que eu conheço é uma pessoa, sabe, agitada, dinâmica. Esses dias a minha falou: mãe, meu amigo Gabriel lá da escola, quando eu fui ver, o menino é agitado. Porque é assim, né? Esses dias eu estava falando para a Dani aqui da igreja. Eu só conheço Daniele, gente boa. Ainda não conheci nenhuma Dani, gente ruim. Graças a Deus. Então assim, a gente vê que tem coisas que o nome atrai. Claro que não é sempre, não é mesmo? Às vezes você está pensando assim: eu conheço uma Daniele que é fogo no parquinho. Né? Mas claro, tem as suas exceções. Mas a gente vê que muitas vezes o nome atrai. E é por isso que o nome é tão importante. Por isso que é importante você saber o significado do nome, né?
meu nome, por exemplo, Aimee é amada em francês. E aí meus pais colocaram Christian, que é Cristo, né? Vem de Cristo, de cristã, é Christian, é cristã em inglês. Então ficou amada de Cristo. Se você ainda não sabe o significado do teu nome, eu te encorajo a você dar uma pesquisada, né? Ai, pastora, não gostei. Ressignifica, entrega para o Senhor, fala: Senhor, eu vou ficar com o nome que o Senhor me chama, que eu vou receber essa palavra de hoje, o nome que Deus me deu. Como Deus te chama, como Ele te chama. O nosso nome, ele é uma forma de nós identificarmos rapidamente um chamado, identificarmos rapidamente que estamos sendo consultados, convocados, chamados, não é verdade? O nome, ele serve para isso, identificação. Como que você se identifica diante de Deus? Como que o Senhor te chama, né? Talvez Ele te chama de aquela que suporta grandes dores, ou aquele que é resiliente, ou aquela que me adora em espírito e em verdade, ou aquele que é quebrantado, que se humilha, reconhece quando erra e se humilha, faz de novo, ou aquela que aprende rápido, aquela que identifica, aprende rápido, faz de novo da forma correta. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Deus, Ele tem um nome especial sobre nós. A paraxá dessa semana, Nassô, o Senhor falou muito comigo a partir do capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, quando um homem ou uma mulher fizer um tipo especial de voto, o voto de um nazir, que significa nazireu, consagrando-se a Adonai, ele deve abster-se do vinho e de outras bebidas inebriantes, não beberá vinagre de nenhuma procedência, nem beberá suco de uva, e não comerá uvas passas. Ou seja, no Natal, o nazireu não come aquele arroz. Enquanto permanecer nazir, não comerá nada derivado da vinha, nem cascas de uva ou as suas sementes. O que é interessante aqui? Porque o Senhor, Ele está dizendo para o povo através de Moisés, que quando uma pessoa deseja se consagrar, se separar, ela tem que ser radical. O voto do nazireu nem sempre ele era para toda a vida, ele era às vezes por um momento específico, né? Um exemplo de um nazireu consagrado para toda a vida foi Sansão, por exemplo, né? Um dos nazireus mais famosos da Bíblia, Sansão. E o que nós vemos através da vida de Sansão? Porque Sansão, ele tinha um voto do nazireu, ele não cortava o seu cabelo, a sua força estava no seu voto. A sua força estava na sua aliança com Deus. E Sansão, ele se deixa ser enganado pelas paixões terrenas. Todos nós temos um ponto fraco, né, irmãos? Todos nós temos aquilo que é algo que abala a gente, deixa a gente balançado, não é mesmo? Todos nós temos algo que às vezes pode parecer superficial, mas revela algo dentro do nosso coração. Revela algo dentro do nosso caráter que precisa ser trabalhado, moldado, mudado. Nada é coincidência, não é verdade? Tudo tem uma raiz. E Sansão, ele tinha aquela raiz de pecado. Ele era farrista. Ele era farrista. E aquele era o calcanhar de Aquiles dele. Ele gostava da farra, de mulheres.
quando Sansão, ele foi provado, e não foi de primeira que ele foi enganado, né? Das primeiras vezes ele até conseguiu ali administrar, mentiu, não disse onde é que estava a força dele de verdade. Mas chegou uma vez que ele não aguentou a pressão e ele falou aonde estava a força dele, que era nos seus cabelos. Então Dalila vai e corta os cabelos, as tranças de Sansão, e ele perde a sua força. O que nós aprendemos com essa primeira passagem? Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. Nós não podemos deixar o pecado perto de nós. Era para Sansão andar longe de Dalila, longe daquilo que ele sabia que era o calcanhar de Aquiles dele. Era para Sansão ficar quilômetros de distância, mas ele achava que ele conseguiria enganar o pecado. Ele achava que ele conseguia manobrar as emoções. Adonai disse ao povo: quando um homem ou uma mulher fizer um voto consagrado a Adonai, deve abster-se. Ele deve ficar sem. Você, quando você teve encontro com Deus, quando você teve a revelação do Eterno, o Senhor te chamou para viver uma consagração. E essa consagração, ela vai muito além de um manual de regras, porque tem coisas que Deus vai te pedir que pode não estar especificamente aqui na Bíblia. Talvez ele não esteja aqui na Bíblia assim: você vai passar um mês sem Instagram, né? Dificilmente, eu acredito, dificilmente você vai encontrar isso aqui na Bíblia. Talvez uma Bíblia bem moderna, né? Bíblia revisada, atualizada e rede socializada, com termos da rede social. Eu estou criando isso aqui, tá, gente? Não existe, nunca vi. Mas dificilmente, né? Você, eis que te digo, servo meu, quando estiveres na luta, não tomarás Coca-Cola nem bebida de refrigerante alguma. Dificilmente você vai ver isso na Bíblia. Mas, se você caminhar com Deus, Ele vai te chamar para consagrações como essa. Eu lembro de uma vez, 2 vezes na verdade, que o Senhor me pediu as redes sociais. Na minha adolescência, da primeira vez, na segunda vez foi na minha juventude, que eu reativei minhas redes sociais, quando eu fui anunciar o compromisso com o pastor Ian, foi a estreia. Mas foi muito pontual, dessas 2 vezes que o Senhor me pediu para excluir as minhas redes sociais. Da segunda vez, os apóstolos até brigaram comigo. Eles falaram: por que você fez isso? Porque eu tinha acabado de voltar de um seminário nos Estados Unidos, tinha feito muitas conexões com pessoas muito importantes, e elas estavam ali no Instagram. Era uma forma delas verem, inclusive, o ministério, o Mega Reino. Mas eu queria tanto agradar a Deus, que eu nem perguntei nada. Deus falou comigo, na mesma hora eu cancelei minhas redes sociais e passei um bom tempo sem redes sociais. Na verdade, perdão, isso foi da primeira vez. Dessa segunda vez é quando eu tinha acabado de voltar do F-Hop, que foi a mesma situação. Tinha feito várias conexões importantes e coloquei tudo diante de Deus. Sabe por quê, gente? A conexão mais importante que a gente pode ter é com Deus. Não tem nenhuma conexão de status, de pessoa importante que seja maior do que Deus. Sempre Ele vai ser o principal. Sempre Ele vai ser aquele que é mais importante de você ouvir. Pode ter uma pessoa falando algo para você, mas se o Espírito Santo não confirmar no teu coração, vá com o que o Espírito Santo te disser. E eu vou te falar uma coisa: sempre o que o Senhor chama a fazer é mais difícil.
Porque às vezes nós pastores, a gente não quer às vezes ser muito radical. Às vezes a gente é, mas às vezes não. Às vezes a gente deixa a pessoa livre para tomar suas escolhas. Entendeu? Porque a gente entende que tem coisas que não adianta ficar insistindo, que é a pessoa e Deus. Todas as vezes que o Senhor me chamou o pastor Ian para tomar passos de consagração, sempre foi além do que os nossos apóstolos, do que os nossos pastores, do que os nossos patriarcas estavam nos direcionando. Sempre foi para mais, nunca para menos. Sempre foi para algo mais difícil, nunca para algo mais fácil. Porque quando queremos andar consagrado, em consagração, precisamos ser, como diz aqui em Bamidbar, número 6, andar longe, se abster até de suco de uva. Né, gente? Quem que fica bêbado tomando suco de uva? Acho muito difícil, mas vai dar uma dor de barriga. Não é mesmo? Mas é sobre ser radical. É sobre ser intenso para Deus. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar assim: o Senhor nos chama a sermos intensos para Ele. Se você quer o que todos têm, faça o que todos fazem. Se você quer o que poucos têm, faça o que poucos fazem. Se você quer o que ninguém tem, faça o que ninguém faz. Seja radical. Aqui vamos continuar lendo aqui o versículo e depois eu passo para o próximo ponto. Continua no versículo 5. Em todo o período do voto de Nazer, não raspará a cabeça até o fim do tempo ao qual tiver se consagrado a Adonai. Ele será sagrado, deixará o cabelo da cabeça crescer em todo o período da sua consagração a Adonai. Ele não se aproximará de um cadáver, não se tornará impuro pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã. Quando esses morrerem, ou seja, não pode ir nem no enterro do seu pai, da sua mãe, da sua família. O voto é algo sério, é algo profundo, pois consagração a Deus está sobre a cabeça. Por todo o período de Nazer, ele é sagrado para Adonai. Se alguém próximo dele morrer de repente, contaminado, sua cabeça consagrada, ele raspará a cabeça no dia da sua purificação. Ele se raspará no 7º dia. No 8º dia, ele levará 2 pombas ou 2 pombinhos ao Cohen e entrará na tenda do encontro. O Cohen preparará uma oferta pelo pecado e outra como oferta queimada, assim fará expiação por ele, visto que pecou por causa do morto. Gente, olha que coisa séria. O que Deus está falando aqui? O nazireu, parte do voto dele é não chegar para o morto, mas se ele desobedecer, se ele não aguentar e for lá, o caminho da teshuvá é um caminho doloroso. Ele vai ter que raspar a cabeça. Todo mundo vai ver que ele descumpriu o voto. Eu acredito que uma das piores coisas do pecado é quando o pecado ele é exposto. Às vezes Deus tem misericórdia e Ele nos trata em secreto, mas às vezes Ele expõe a nossa vergonha. E não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama. Tem pessoas que só serão tratadas se tiverem a sua vergonha exposta para todo mundo ver. Porque são pessoas duras de coração. São pessoas que insistem no erro, no pecado, que testam e provam a Deus. Então o Senhor, Ele põe uma teshuvá difícil, que é para a pessoa se quebrantar. E é por isso que a palavra nos ensina: seja quebrantado, se renda logo, se humilha logo. Não fica testando a Deus,
Não espera pagar para ver. Não espera a tua vergonha ser exposta. Não espera você passar por uma humilhação pública. Se humilha, se rende, pede perdão, vai até o seu sacerdote. Gente, o sacerdote hoje da nossa igreja, pastor Ian, o bastão foi passado. Não é sobre se o pastor Ian é a melhor pessoa do mundo ou não, porque provavelmente não é. Provavelmente eu também não sou. Mas foi a pessoa que Deus escolheu. Foi a pessoa que Deus enviou. Esses dias eu estava lembrando, me recordando da última vez que nós tentamos muito nos mudar mesmo para os Estados Unidos. Esse dia eu falei para a mamãe, uns tempos atrás, mãe, nunca imaginei que a senhora que ia estar aí, eu que ia estar aqui. A senhora me preparou para eu morar nos Estados Unidos. Na nossa infância, adolescência, eles nos colocaram em escolas bilíngue para a gente aprender inglês. Eles sempre falaram que a gente ia para as nações, né? Que a gente ia para os Estados Unidos. Sempre amamos os Estados Unidos. Na minha adolescência, meu pai me enviou para morar nos Estados Unidos, fazer o curso lá. Sempre quis morar nos Estados Unidos. Uma coisa que eu nunca quis era casar com um americano. Eu sempre dizia que ia casar com um brasileiro. Graças a Deus, né? E eles que estão lá, olha só. E eu lembro, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, estávamos crescendo, prosperando, sendo abençoados, filha americana, tudo, sabe, tudo alinhado, tudo certo. E aí o Senhor começa a falar, volta para o Brasil. Ah, o Senhor tem certeza? Ai, Senhor, ora de novo. Aquela. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Deus, o Senhor tem certeza? Ora de novo para o Senhor falar comigo. Não é nem a gente que vai orar de novo, é a gente que pede para Deus orar de novo. Vai dizer que tu nunca fez isso. Nunca. Senhor, o Senhor tem certeza que é isso que o Senhor quer? Puxa vida, mas o Senhor não lembra que o Senhor mandou a gente vir? Foi o Senhor que mandou a gente vir. O Senhor lembra? Agora a gente tem que voltar. Meu Deus, que desafio. E nós voltamos. Foi um trabalho árduo, nossa empresa, que a gente entregou tudo. Tivemos que recomeçar nossa empresa, nossas fontes de renda. Tivemos que reestruturar a vida. Foi um desafio, irmãos. Um desafio muito grande. E quando depois os apóstolos nos chamam, falando que eles estariam vivendo essa transição, para nós foi um desafio, o maior desafio das nossas vidas. A perna chega a tremer, porque é uma grande responsabilidade. E eu entendo que para muitos, não foi fácil, talvez nem é até hoje. Mas quando Deus ordena, a gente só obedece. A gente só obedece. E Ele vai trazendo as confirmações da obediência. A gente vai vendo os frutos que a obediência foi certa. Que aquele era realmente o caminho. Um deles é que hoje nós vivemos o melhor momento das nossas vidas financeiras por conta da obediência. Tantos lugares que nós já fomos, que nós já moramos nos Estados Unidos, moramos no Sul. Hoje está tendo um monte de gente indo para os Estados Unidos, indo para o Sul. Mas Deus está nos prosperando aqui em Manaus, na Amazônia. Para você ver como Manaus é uma terra abençoada. Gente, Manaus é uma terra abençoada. Se você quer prosperar nessa terra, fala: Senhor, me conecta com as riquezas dessa terra, porque Manaus é uma terra muito próspera. Eu tenho certeza que se você estiver se movendo em obediência, em humilhação, em ouvir a voz de Deus,
em se render ao chamado do Senhor, Ele vai fazer os teus caminhos prosperarem nessa terra. Posso ouvir um amém? Quem recebe? Eu creio nisso. E é isso que nós estamos trazendo para a nossa igreja nesse novo tempo de Mega Reino. Um tempo especial, separado. De tempos em tempos o Senhor faz uma peneira. A palavra do Senhor diz que no campo cresce o joio e o trigo juntos. O joio e o trigo crescem juntos. Se tiver, eu sei que está sem internet, mas se tiver como, o pessoal da transmissão, pegar uma imagem de joio e de trigo, para as pessoas verem. Aparentemente, o joio e o trigo são iguais. Você não sabe dizer o que é trigo e o que é joio. Eles são iguais. Mas sabe qual é a diferença? E sabe quando que uma plantação, ela naturalmente separa o joio do trigo? Não 100%, mas dá uma boa ajudada. Sabe como? Porque quando o vento sopra, o trigo, ele é maleável, ele se dobra. O joio é seco, é rígido, ele quebra. O trigo tem semente, quando você esmaga ele, vem semente na sua mão. O joio, ele é palha, quando você esmaga ele, ele voa, ele não serve mais de nada. De tempos em tempos o Senhor sopra o vento dele na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vida. Quem permanece é quem é trigo. Então, quando Deus ele faz limpas na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, na família, muitas vezes quando a família é provada, dói, não dói, irmãos? É difícil, não é difícil? A gente fica se questionando, a gente acha que o problema está na gente, mas é o Senhor fazendo o que Ele tem que fazer, separando o joio do trigo, separando aquilo que parece, mas não é, que não pode estar caminhando junto com você, esmagando o trigo para que dele saia a semente. Venha a semente. Conseguiram a imagem? Não tem problema, depois você pesquisa. Essa separação, ela vem quando o vento de Adonai sopra na nossa direção. Quem pode dizer um amém ou eu recebo? Você crê que essa separação ela é boa? Posso ouvir um sim bem forte? Essa separação ela é boa, mas você entende que a separação é difícil? Mas mesmo assim, quem quer e quem ama caminhar em obediência a Deus, escolhe o caminho mais difícil. Escolhe o caminho da têxuva, muitas vezes, da exposição, muitas vezes. Você chegar para o teu pastor, para o teu sacerdote, que é o pastor Ian, e se expor: pastor Ian, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, essas setas, olha só, o joio e o trigo. É que aqui ele está mais esverdeado, mas ele não é assim, ele é bem igual. Não parece que é tudo trigo aqui? Mas olha só, o joio, ele é rígido, ele não se curva, ele não se humilha, ele não se dobra. E o trigo, ele é maleável, ele se humilha, ele se dobra. Nenhuma comparação bíblica é em vão, irmãos. Nenhuma comparação bíblica é à toa. É o Senhor nos ensinando quem nós queremos ser, quem nós devemos ser. Ele nos chama para ser trigo. Esse ano, o tema das Ruths é cestos repletos, colheita abundante. Para termos essa colheita abundante, a gente tem que ser humilhado, a gente tem que se humilhar, a gente tem que ser quebrantado, a gente tem que pedir ajuda. Chegue para o seu pastor, chegue para mim: pastor, eu estou assim, eu estou com essas setas na minha mente, ore por mim. Não é chegar para vir para desabafar uma mágoa, é para pedir ajuda,
é para fazer a Teshua. Pastor, olha, eu tenho andado infiel nos meus tributos, eu quero consertar isso, porque eu entendo que isso é uma coisa grave. Eu quero consertar isso a partir desse mês. Eu vou fazer de diferente, eu vou fazer corretamente. Entendeu, gente? Pastor, olha só, eu andei fazendo lashon hará. Eu quero me humilhar, quero me arrepender. Sabe por quê? Se isso não for feito com seu sacerdote, vai chegar um tempo que a sua vergonha vai ser exposta. E vai ser muito pior. Porque uma coisa é você se expor para o seu sacerdote que te ama, que vai sofrer com a tua dor. Porque a gente sofre, gente. A gente sofre, a gente fica triste, a gente fica em oração. Outra coisa é você ter a sua vergonha exposta para quem não te ama. Para quem vai ficar escarnecendo de ti. Olha, tá vendo? Se dizia crente, mas olha aí o que ele está recebendo. Olha o crente, todo lascado, todo ferrado, todo humilhado, todo mal na praça. Uma coisa é você ir lá com o sacerdote, levar a pombinha para o sacrifício. Olha, ore por mim, meu pastor, eu quero fazer minha Teshua, quero fazer um novo caminho. Outra coisa é você ser quebrado pelo mundo, irmãos. É muito pior. Quando o Senhor começar a tratar com você, se humilha logo, se rende logo. Pode deixar aqui a imagem do trigo, para a gente não esquecer que a gente tem que ser trigo. Se humilha logo, se rende logo, se curva logo, pede conselho logo, pede ajuda logo. Vê o que você precisa melhorar, vê o que você precisa ajustar. Qual foi a última vez que você chegou para a tua pastora, para o teu pastor e perguntou: pastor, o que eu posso melhorar? Eu pergunto toda semana para a minha pastora o que eu posso melhorar. Toda semana, se não várias vezes por semana, não é, pastor Ian? Porque eu preciso dela, é a minha pastora, eu tenho que ter esse filtro. Eu tenho campos de batalhas que várias pessoas vão ter opiniões sobre mim. No empreendedorismo, agora na internet. Mas eu tenho que saber dela. Ela é, muitas vezes, essa figura do Espírito Santo de direção. Que me diz assim, ó, minha filha, ó, isso daqui realmente, isso daqui você pode falar de uma forma mais branda. Porque muitas vezes eu sou espada, meu irmão. Pá. E eu sei que tem muita gente que não está preparado para confrontos assim. Então você pode falar de uma forma mais branda, tá bom. Então, gente, olha só, vamos lá. Ou então, às vezes, olha, isso daqui, você está muito calado sobre esse assunto, você tem que falar mais incisivamente sobre esse assunto. Os apóstolos, eles são os primeiros que nos encorajam a gente ir para o digital. A gente falar sobre a palavra na raiz digital. E nós estávamos nos preparando para isso. Há pouco mais de um ano, compramos novos equipamentos. Muitos de vocês participaram de ofertas que foram muito importantes para que nós pudéssemos viver, colher o que a gente está começando a colher hoje. No Café dos Empreendedores eu falei, olha, queridos, né, rapidinho, teve um problema na transmissão. Eu falei, olha, esperem rapidinho, que a gente vai consertar aqui a transmissão, porque tem muita gente esperando. E eu falei, vai chegar um dia que nós vamos ter mais pessoas online até do que presencial. E eu vou falar para vocês, nesse último café foi esse dia. Nesse último café era quase o dobro que estava online do que de pessoas presenciais. E não tinha tão pouquinha gente assim. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, louvar o Eterno. Pessoas do Brasil inteiro, de outros estados, de outros ministérios, pastores de outros ministérios recebendo dessa fonte. Então nós fizemos um caminho, nos preparando para isso. E eu tenho certeza que o Mega Reino, ele será, já é e continuará sendo cada vez mais uma igreja que desata a vida das pessoas, nas finanças, no relacionamento com Deus, na família. E você está aqui, você tem o privilégio de ser trigo dessa casa. Trigo desse rebanho. Faça essa pergunta para você: qual foi a última vez que eu pedi conselho dos meus pastores?
Um conselho mesmo, rápido, aqui depois do culto. Pastor, olha, eu estou querendo fazer um negócio, tal. Ou então, pastor, olha, estou passando por essa situação na minha família. Fala rápido. O que eu posso fazer e tal. É isso, então pronto, glória a Deus. Yes, vamos lá. Para o Hashem. Quem é esperto pega as coisas rápido, meu irmão. Não tem muito negócio de enrolação. Até eu que sou filha, quando eu chego com meu pai para pedir um conselho, eu tenho que ser rápida. Se eu for querer... Pai, quando eu era criança, ele se chateia assim, feza. Tchau. A gente tem que saber como que são nossos sacerdotes. Se amoldar. Vai ficar chateadinho? Perder a tua bênção? Tá amarrado. Eu sou trigo, me curvo, me amoldo. Porque eu quero essa bênção. Porque eu quero ser tratado. Eu quero corrigir rápido meus erros. Quero corrigir rápido a minha rota, se necessário. Não quero fazer igual Sansão, ficar ali, dormindo com o pecado, olhando para o pecado, alisando o pecado. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero identificar, largar o pecado e viver uma nova vida redimida no eterno. Viver uma vida de trigo, de verdade. Uma vida em abundância. Alegria em abundância. A minha alegria está no Senhor, porque eu tenho uma vida consagrada, eu caminho consagrado. Se a conta está cheia, eu estou feliz. Se a conta está vazia, eu estou feliz. Mesmo que seja pela fé, eu estou feliz. Você está entendendo? Se o relacionamento com o marido está ótimo, eu estou feliz. Se teve aquela faísca, se teve briga, eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu não deixo o ego me consumir. Eu não deixo a chateação me consumir. Antes de dormir eu vou tentar resolver aí esse problema. Meu amor, me perdoa. É sempre eu, pastora, que peço perdão. Amém, glória a Deus, continue. Continue sendo a pessoa que pede perdão. Continue sendo a pessoa que faz o a mais. Porque quem ganha com isso é você mesmo. Gente, quando a palavra diz que a salvação, ela é individual, é porque só quem é beneficiado pelo bem que nós fazemos, em primeiro lugar, somos nós. Até quando parece que passaram a perna na gente porque a gente foi bonzinho demais, vai vir uma outra situação para nos redimir. Porque é isso que Deus faz. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te conduzir ao caminho da teshuvá. Mas tem que ser como trigo. Tem que ser radical nos seus votos com Deus. Tem que ser radical nos seus votos com Deus. Como nós sempre falamos aqui no Mega Reino, nós não consideramos bebida alcoólica um pecado. Mas temos votos. Eu, pastor Ian, por exemplo, a gente fez esse compromisso. Há muitos anos atrás, antes de fazer esse compromisso, eu já não bebia bebida alcoólica há muito tempo. Há muitos anos atrás, quando a minha vozinha era viva, ela trouxe um Ramon Serrano, um pedaço de presunto da Espanha. Eu não sei se aquele negócio, eu acho que tinha que trazer numa coisa assim, num cooler, né? Ela trouxe nas roupas dela assim, ó. E quando ela trouxe, nós estávamos fazendo uma boda de casamento, a gente foi fazer um jantar. Eu e o pastor Ian compramos uns queijos, um vinhozinho assim, aquele rosé, bem light. Meus irmãos, mas aquele negócio me deu uma desinteria tão grande. Eu passei o dia todinho, o dia seguinte todinho. Eu não me esqueço porque foi dia 8, isso foi dia 7. Nós celebramos bodas dia 7. Foi no dia do meu aniversário, dia seguinte. Eu passei o dia do meu aniversário no trono, diante do trono. Diante do trono. E quando eu vomitava, porque era por baixo e por cima, só vinha aquele cheiro do vinho no meu nariz. Eu peguei um embrulho no estômago com aquele cheiro. Então, anos depois, quando Deus tocou no nosso coração, olha, minha filha, meus filhos, né? Isso não vai fazer falta nenhuma para vocês. Entrega para mim. Para nós não foi um grande desafio, porque a gente já não tinha ali o hábito. E eu e o pastor Ian, a gente é tão ligado que quando um enjoa de uma coisa, o outro também enjoa. Eu acho isso incrível. Teve uma época, o pastor Ian enjoou café, eu enjoei café. Os nossos estômagos estão interligados. Só não no besterol. No besterol ainda tem que se converter.
Mas vai chegar a hora, pastor Ian. Vamos ser perseverantes. Meus irmãos, sabe? A consagração, quando Deus te chama, nem sempre ela faz sentido, nem sempre é para todo mundo. É aquela frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Com você eu quero fazer diferente. Tem coisas que Deus vai te pedir que não vai ser para todo mundo, mas para você vai ser tudo. Para você vai ser extremamente importante, porque vai representar que você é separado para Deus, que você tem uma aliança com Ele. Segundo ponto, o rosto do Eterno voltado para nós produz transformação. Aqui no versículo 21, finalizando a lei, o mandamento para o voto de Nazireu, do Nazir, diz: esta é a lei para o Nazir que fizer um voto e para a sua oferta a Adonai. Pelo fato de ser Nazir, ele além de qualquer outra coisa para as quais possua os meios suficientes, com referência ao voto que fizer, deverá agir de acordo com a lei do Nazir. O Eterno finaliza esses mandamentos fazendo essa convocação, muito mais que uma convocação, esse decreto. Quando você fizer um voto de consagração, o voto de Nazir é um voto de consagração. Quando você fizer o voto de Nazir, você tem que cumprir o seu voto. Não é uma opção não cumprir. Não é uma opção ceder. Deus é tão misericordioso que Ele já faz um caminho para, se caso ceder. Mas Ele diz que nós temos que ver como algo que não é uma opção. Caminhar com Deus, ser consagrado a Deus, não é opção. É um mandamento da palavra. É um mandamento da Torá. Ele nos chama para sermos consagrados. Mesmo se não fizer o voto do Nazireu, mas fez qualquer voto com Deus, se propôs a fazer qualquer separação ao Senhor, caminhe nela até o fim. Caminhe nela até o fim. Aqui você recebe uma palavra que ela é uma palavra estudada. Ela é uma palavra com base profunda bíblica. Não é uma palavra de achismos. É uma palavra coerente, correta, com uma espada que divide junto as medulas, carne e espírito. Você recebe esse alimento. Se você crê, você teve a revelação da palavra na raiz, e você se deixa sair por outras coisas, é porque você ainda não teve a revelação profunda da palavra da raiz. Porque o que você recebe aqui, meus irmãos, é muito precioso, raro. É muito raro. É mais importante do que outros incômodos. Nunca permita o inimigo te roubar desse lugar de busca de cumprir as mitzvot, os mandamentos. Porque você se chateou com fulano, com ciclano, porque você não está se sentindo amado. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o inimigo, ele quer roubar algo muito precioso, usando de desculpa algo pequeno. Ai, porque os meus amigos não estão mais aqui. Puxa, que tipo de crente você é? Que tipo de crente você foi a vida toda? Para tua fidelidade estar baseada em amigos.
porque eu não estou me sentindo amado, compreendido. Vai orar, irmão. Vai pedir: Deus, me mostra o teu amor. Deixa Deus te amar. Seja seguro na identidade que Ele te deu. Esteja disposto a servir de todo o coração. Porque o servir, ele transborda aquilo que você tem por dentro. Nós precisamos ser esse tipo de gente. Pessoas que transbordam. Não pessoas carentes na identidade. Eu tenho que estar cercado só de gente que me ama para eu me sentir amado. Tá lascado, porque sempre vai ter alguém que não te ama perto de ti. Seja um trabalho, seja um parente. Tá entendendo o que eu estou te falando? Vai orar. Ora mais. Tem uma musiquinha ótima que é assim, ó. Ora, ora, ora que melhora. Ora, toda hora que melhora. Entendeu? Ora mais. Senhor, eu estou me sentindo inferior. Ora. Senhor, eu estou me sentindo fraco emocionalmente. Ora. Senhor, eu estou me sentindo mal amado. Ora. Não deixa o inimigo vencer na tua vida, meu irmão. Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Não seja igual aquele cara que passou anos cavando diamante, quando chegou bem pertinho, começou a dar umas endoidadas na mente dele. Ai, nossa, já estou aqui há tantos anos. Ai, eu já sou fiel há tantos anos. Ai, mas está tão difícil. Ora que melhora. E vai, continua. Uma hora vai sair o diamante. Uma hora vai acontecer. Não fica olhando para os lados, como que está a vida do fulano, como que está a vida do ciclano, se o fulano está indo bem. Foca na tua vida, meu irmão. E vai. E vai, glória a Deus. E vai. Vai com o Senhor. Vai com Ele, porque Ele é a tua segurança. Casamento nenhum, vida financeira nenhuma, filho nenhum pode nos dar mais segurança do que Adonai. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa certeza. Ele mostra o nosso caminho. Tem coisas que acontecem para nos tirar da nossa zona de conforto. Quando Deus começou a nos dar sinais de que Ele estava levando o mega reino para uma outra temporada, porque quando nós assumimos o mega reino, a primeira coisa que nós e muitas pessoas pensaram é: agora a igreja vai ser só jovem e adolescente, né? Porque nós trabalhamos com os jovens muitos anos. E o que aconteceu foi o contrário. Deus começou a trazer mais famílias. Deus começou a colocar no coração meu, do pastor Ian, de trazer uma linguagem mais para jovens maduros, para homens e mulheres mais maduros. Até nas nossas vasilhas. Nós vamos fazer, há um tempo atrás, uma pesquisa da empresa e descobrimos que a nossa persona, né, o nosso público é 40 a mais. Tudo foi caminhando para isso. Você que é jovem e é minha cliente, tá tudo bem, tá bom? Você é uma exceção. Mas a grande maioria é um público mais velho. Deus foi nos direcionando para isso. Deus falou: olha, acabou o tempo do carne moída, do moidão, foquem nas festas bíblicas. E muita gente não gostou, porque quando você para de agradar as pessoas e foca em agradar em Deus, muita gente não vai gostar, meu irmão. Mas o que você quer? Você quer ser amado pelas pessoas, ou você quer ser amado por Deus? Ou você quer servir a Deus? Ou você quer caminhar em obediência a Deus? Essa é a pergunta. Eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito com os adolescentes, que a gente entregou, né, para outras pessoas que quiseram abraçar esse trabalho, mas a gente não fica mais em cima, a gente entregou, a gente confia no Senhor. Uma hora vai romper, desatar, mas o Senhor, como igreja, está nos levando para outro caminho. E um passo de cada vez, nós estamos dando passos em direção a isso. A nossa vontade é de chegar e mudar tudo de uma vez, mas a gente entendeu que a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa ir dando passos.
E o último passo que nós demos é que nós tiramos o nome do Mega Jovem. Então nós temos o culto de Shabbat e nós temos o culto de Havdalah. Posso ouvir um amém? Porque nós observamos que muitas pessoas que vêm à noite é porque não conseguem vir de manhã. E às vezes esse nome Mega Jovem era mais um impedimento do que algo que abraçava. E hoje, o nosso foco ministerial como igreja é células, irmãos. É células. E nós somos uma igreja jovem. Pastor Ian e eu somos um casal jovem. Então a gente sempre vai ter uma identidade jovem, um ar moderno. Mas nós decidimos unir. São cultos diferentes. Então quem faz o propósito com Deus de vir nos 2 cultos, continue fazendo, porque são palavras diferentes. Tire o seu sábado para Deus, se você puder. Se você quiser fazer um a mais para o Senhor, faça isso. Mas eu estou falando isso para vocês verem o caminho que nós estamos, que o Senhor está nos direcionando. E quando nós decidimos obedecer a Deus, o vento sopra na nossa vida. Nunca me esqueço quando o apóstolo começou a falar do Shabat. Ele começou a trazer, ele trouxe o culto que era domingo de manhã para sábado de manhã. Foi um choque muito grande. Muita gente saiu da igreja. Muita gente perdeu de viver o que nós estamos vivendo hoje, porque não gostou, porque mudou o dia. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pessoas que estão retornando. Agora eu entendo o que o apóstolo Maurício estava construindo, o que estava acontecendo. Me arrependo de não ter abraçado desde o início. As pessoas se arrependem, porque veem que foi um caminho direcionado por Deus. Mas esse vento é um vento bom, porque aquilo que é palha, aquilo que não é semente, que só está roubando a água do solo, o nutriente do solo, precisa ser eliminado, precisa sair da nossa vida. Precisa sair da nossa vida. Quando eu falo eliminado, não é especificamente de pessoas, mas é o espírito que às vezes está rondando ali aquela pessoa e que quer nos alcançar. Se você pega, gente, inclusive esse ensino é muito falado nas empresas, né? O princípio da maçã podre. Se você tem uma cesta cheia de maçãs saudáveis, você pega uma maçã podre e coloca nessa cesta, as saudáveis não vão curar a podre. A podre que contamina as saudáveis. Na nossa vida é da mesma forma. Se você deixa entrar no teu ciclo próximo pessoas que têm acesso ao seu coração, maçãs podres, você pode estar orando muito bem, você pode estar super bem com Deus, em alta, você pode estar na sua melhor fase espiritual. Se você não retirar essa pessoa da sua vida por causa do espírito que está rondando a vida dela, você vai se contaminar. Você vai se contaminar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então esse é o princípio. Você não precisa tratar mal essa pessoa, você não precisa excluir ela de tudo da sua vida. É só não dar acesso ao seu coração. Ai, mas mano, eu queria ter uma conversa contigo. Vamos conversar? Puxa, hoje não estou podendo. Sabe? Não precisa você chegar e falar: olha, você é a maçã podre da minha vida. Não, irmão, pelo amor de Deus. O Senhor nos deu o espírito de paz, né? Mas você vai lentamente, não dando acesso. Ama no dia do aniversário, manda uma mensagem. Eu quero fazer aqui um aniversário, vou chamar um monte de gente. Chama a pessoa também. Vai chamar todo mundo, não vai chamar ela? Mas não dá acesso ao seu coração. Está entendendo o que eu estou falando? Não dá acesso à sua alma. Não dá acesso aos seus pensamentos. Gente, tem pensamentos que é só para Deus que a gente tem que falar. Nem para o cônjuge a gente fala. É só para Deus. De forma muito específica, talvez você fale
para o teu pastor para pedir oração, para a tua pastora para pedir oração. Mas tem coisa que a gente vai só em Deus, e Ele cura, Ele cuida, Ele transforma, Ele restaura. Daqui a pouco a gente está curado. Daqui a pouco a gente está tão longe daquele pecado que a gente nem lembra, parece que a gente está falando de um outro ser humano, não é mesmo? Quem aqui tem hábitos que você fazia, que hoje você está tão longe desses hábitos que você pensa, meu Deus, eu era outra pessoa. Que orgulho de mim, que alegria. Obrigado, Deus, que o Senhor fez na minha vida. Quem pode dizer isso sobre si mesmo? Dá um amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela sua vida, porque você está vencendo, caminhando em vitória. Parabéns, gente, parabéns. Como é bom quando nós sondamos a nossa vida e podemos ver que estamos crescendo em Deus. E olha só que interessante. Após o último versículo, que fala sobre o decreto de Deus, olha, quando você fizer um voto, quando você fizer um compromisso, cumpra até o fim. Começa aqui no versículo 22, ainda no capítulo 6. Adonai disse a Moshe: fale a Arão e seus filhos, diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel. O Senhor dá ao povo de Israel a Birkat Kohanim, a oração sacerdotal. Logo após a consagração, vem a bênção sacerdotal. A bênção do céu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Quando você está preparado na tua alma, quando você está alinhado com Deus, quando você é trigo, não joio, você está curvado, você está ouvindo a voz de Deus, você está se rendendo a Deus, Ele libera as bênçãos do céu na tua direção. Semana que vem, na próxima Parashá, nós vamos ver o povo começando a caminhar dentro do deserto. Mas olha só o tanto de preparação que teve para o povo antes. Olha só o tantos mandamentos. Olha só o tanto de coisa que foi entregue. Vivemos Shavuot, a outorga da Torá. A Torá foi entregue a nós. Querido, se você ainda não viu o vídeo do pastor Ian do Instagram, onde ele fala sobre a visão neomessiânica, assista e compartilhe também no seu Instagram. Pastora, mas eu não uso o Instagram. Pegue emprestado de alguém só para ver isso, porque é muito bom até para como você explicar. É muito bom até para como você falar sobre a tua fé. As pessoas, elas têm essa curiosidade. O que você é? Tu é evangélico? Tu é judeu? Tu é evangeleu? Que é evangélico com judeu? Eu sempre falo assim, olha, nós somos cristãos fazendo a nossa teshuvah, mas a gente está muito mais para judeu hoje. O judeu messiânico. E hoje eu entendo por que quando o judeu ele se converte, são poucos que vão para uma igreja evangélica. A maioria vai para uma sinagoga messiânica. Às vezes não tem realmente, ou a pessoa se identificou bem com a igreja evangélica, e tudo bem, não tem problema nenhum nisso, tá, irmãos? Acreditando em Yeshua, em Jesus, é maravilhoso, né? Porque Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso Mashiach. É através dEle que nós temos acesso a essas promessas. Mas hoje eu entendo por que muitos vão para uma sinagoga messiânica, porque realmente tem muitos princípios preciosos que hoje eu não consigo ver minha vida sem. Eu não consigo ver minha vida sem o Shabat, gente. Quem aqui também? Não consigo ver minha vida sem as festas bíblicas. Festa bíblica para mim é sagrado. É um portal de bênção e já deixa a oferta preparada. Já deixo o meu look preparado, já sei que eu vou me arrumar bem. Porque festa bíblica é portal, tem que receber o nosso melhor em todos os sentidos. Já tento não brigar com ninguém, nem com o marido, nem com o filho, nem com o funcionário, né? Tento ficar bem tranquilinha para entrar no portal, no Shalom. Porque às vezes no dia da festa quebra o carro, dá o piti no cônjuge, na cônjuge, né? Dá uma chateação que vem do além.
dá vontade de brigar, que vem do nada. Então nós temos que estar vigilantes, para a gente entrar no portal na nossa melhor condição. Então hoje, você está numa comunidade, numa igreja, que é muito diferente. E as pessoas, elas ficam curiosas, a maioria tem medo de vir. Porque acha que a gente que vai vir para cá e a gente não fala de Jesus, não ama Jesus. Tem algumas pessoas que se ofendem só pelo fato da gente chamar Jesus de Yeshua. Não é verdade? Só por isso. Ah, porque tu está negando o nome de Jesus. Aí eu pergunto, qual o problema de chamar Jesus pelo nome hebraico? Pelo seu nome original? Não tem problema nenhum. Mas é algo que nós vamos ensinando aos poucos, vivendo aos poucos. Vivendo aos poucos não, vamos vivendo e transbordando aos poucos nas pessoas que estão à volta. Daqui a pouco as pessoas, elas estão apaixonadas também, porque a visão neomessiânica é apaixonante. A palavra na raiz é apaixonante, porque por mais que hajam muitos princípios, é tudo tão gostoso de fazer, não é verdade, gente? É tudo tão leve, é tudo regado a comida. Ai, eu amo comer. Se tem uma raiz que o evangélico herdou do judeu, é gostar de comer, irmão. Não é verdade? Porque tudo é regado a comida. E eu amo, tem festa que você come, por exemplo, agora. Tinha que comer coisas com leite. Sonho, pudim. Pastor Ian adora. Né? Lá em Hanukkah também, coisas fritas com doce. Hanukkah, meu irmão, é churros. Pastor Ian diz que churros é o pior alimento da terra, porque é frito, carboidrato e doce. E é o meu favorito. Como é que faz? Como é que faz, gente? A situação... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pastor Ian e eu é a prova viva que o respeito, a admiração, o amor vence todas as diferenças. Vence todas as diferenças. E a gente ama estar um com o outro, né, amor? A gente ama a companhia um do outro, a gente ama sair juntos. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ficou viúva, eu cheguei com ele assim, quase chorando. Não morre não, nunca, promete. Ai, não quero nem falar sobre isso, deixa eu falar. Mas é porque, sabe, quando você tem uma amizade tão verdadeira, e isso é precioso. Uma amizade, um amor puro, verdadeiro, respeito, admiração, honra mútua. É muito precioso. E o terceiro e último ponto. A paz do Eterno é resultado de uma vida alinhada à sua aliança. A paz do Eterno é resultado de uma vida alinhada com a sua aliança. Finalizamos recebendo a Birkat Kohanim, a unção, a bênção sacerdotal. E a bênção sacerdotal, ela é a paz do Eterno, que é enviada, e quem caminha em aliança recebe na sua plenitude. Recebe. E é por isso que Deus preparou o povo, para o povo receber. Mais do que você querer coisas maiores, você tem que estar preparado para receber. Quando você receber a bênção, você vai ser fiel. Gente, a pior coisa que tem é quando estamos ali orando por uma bênção. Estamos orando por uma prosperidade financeira ou uma bênção física. E aí, quando essa bênção chega, você é infiel. Quando essa bênção chega, você arruma um monte de desculpa. Ai, porque o fulano, há 1000 anos atrás, eu vi um vídeo que diz que não precisa tributar. Aparece gente do nada, brota do nada, para dizer que não precisa tributar. Para roubar a tua bênção, cara. Para roubar as bênçãos que virão. Não permita acontecer isso na sua vida. Eu queria tanto casar. Aí casa, se afasta da igreja. Casa, esquece daquilo que plantou na solteirice. O marido vira o Deus. Ai, eu quero tanto ter um filho. Ah, agora eu não posso mais, não posso estar mais nas ruas, pastor, eu quero ter um filho, meu filho não deixa.
Gente, quando nós temos uma aliança com Deus, a gente arruma jeito. A gente traz o filho, a gente ora para Deus enviar alguém, Deus sempre envia alguém para ficar com o filho, alguém de confiança. Mas a gente arruma jeito para estar com Deus, porque entendemos que estar com Deus é estar sempre abertos para receber as bênçãos do céu. E nada pode nos impedir de receber as bênçãos do céu, principalmente bênçãos terrenas. Filho é bênção? É uma bênção, mas essa bênção não pode te afastar de Deus. Fechar um negócio é bênção? É bênção, mas essa bênção não pode te afastar de Deus. Vocês estão entendendo? Pastor, essa palavra está me confrontando, falando muito comigo. Vem com o pastor Ian, ou vem comigo e faz a sua teshuvah. Se exponha, fale. Pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Essa palavra me tocou, essa palavra falou comigo. Eu preciso fazer minha teshuvah. Eu não quero reter as bênçãos que virão. Eu não quero receber as bênçãos, reter as bênçãos vindouras. Eu quero recebê-las. Eu não quero estar tão agarrado nas bênçãos atuais que elas estão me impedindo de viver bênçãos maiores. Abra o seu coração, querido. Faz esse exercício comigo, ó. Deixa o seu braço assim fechado. Agora faça assim, ó. Senhor, eu recebo as bênçãos vindouras. Eu abro mão daquilo que eu estou agarrado e eu recebo as bênçãos vindouras. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Posso ouvir um Baruch Hashem, um brado de vitória ao Senhor. Obrigado, meu Deus. A mão que dá é a mão que recebe. A mão que abre é a mão que está aberta para receber coisas muito maiores da parte de Deus. E eu não vou ler aqui, porque eu vou dar esse momento especial para você receber ao final do culto. Mas essa ministração, essa paraxá, ela é uma paraxá especial. Nassau, você nunca vai se esquecer dela. Nassau. A paraxá aonde eu recebo a bênção sacerdotal. A paraxá aonde eu recebo a Birkat Kohanim. A bênção sacerdotal. E nesse lugar eu tenho a paz do céu. Nesse lugar eu tenho a paz do entendimento. Nesse lugar eu sou livre. Nesse lugar eu não fico olhando para a direita nem para a esquerda. Eu só olho para o alvo. O meu alvo é viver como Yeshua. O meu alvo é ser como Mashiach. Se ele fez, eu faço. Esse é o nosso princípio. Se Jesus fez, nós fazemos. Jesus celebrou o Shabat, nós celebramos o Shabat. Jesus celebrava o sábado, nós celebramos o sábado. Jesus celebrava as festas bíblicas, nós celebramos as festas bíblicas. Jesus cumpriu os mandamentos, nós cumprimos os mandamentos. Você está entendendo? Quem nós somos? O que você é? Você é um seguidor de verdade de Jesus. Porque muitos dizem que são seguidores de Jesus, mas está muito longe. E nós temos o privilégio de ser seguidores de verdade. Querer ser e ser seguidor de verdade. Vira para o irmão que está lá, olha no olho dele e fala assim: meu irmão, se Jesus fez, eu faço. Se Jesus ensinou, eu obedeço. Esse é o princípio. Esse é o princípio. E essa é a preparação. Esse é o caminho, a verdade, a vida está nisso, irmãos, em ser um seguidor de verdade de Jesus. Se ele fez, eu faço. Se ele ensinou, eu sigo. Se ele viveu, eu vivo. Na sua essência, na palavra, na sua raiz. E vocês vão ver, hoje nós somos como uma voz que clama em Bamidbar, no deserto. Mas um dia, grave o que eu estou falando para você, um dia nós seremos como voz de muitas águas.
Um dia nós seremos milhares e milhares de milhares, pessoas adorando ao Eterno. Um dia nós estaremos na Arena da Amazônia, celebrando uma grande festa. Quem sabe a própria Shavuot, Pentecostes. Deus nunca nos pede algo para nos dar algo menor. Ele sempre nos pede algo para nos dar algo maior. E quando nós estávamos em Shavuot, o pastor Ian falou: gente, eu sei que tem muita gente que sente falta do carne moída. Eu sei que tem muita gente que sente falta, né, daquela atmosfera. Ore para Deus nos enviar algo. Na hora Deus colocou no meu coração, mas eu já dei, minha filha. A Arena da Amazônia já está liberada no mundo espiritual. É isso. Nós estaremos celebrando a entrega da Torá. E aí eu entendi, irmãos, por que eu tive aquela visão. Eu tive uma visão alguns anos atrás, né, pastor Ian? E eu falei: amor, eu nos vi na Arena da Amazônia e eu vi uma tocha de fogo. A Arena da Amazônia era um negócio redondo, né, aquele buraco no meio, e eu via um fogo saindo daquela arena, iluminando toda Manaus. E Shavuot foi isso. No Sinai, línguas de fogo liberadas. Em Jerusalém, com os apóstolos, línguas de fogo liberadas. Para que todos vejam e reconheçam que a mão do Senhor fez isso e que Ele se agrada de quem cumpre o mandamento. Ele se agrada de quem cumpre as suas mitzvot, seus mandamentos. Hoje somos como voz que clama no deserto, mas um dia nós seremos como voz de muitas águas. Gratidão, Espírito Santo. Gratidão, Espírito Santo, porque o Senhor já liberou as bênçãos do nosso futuro. Gratidão, Espírito Santo, porque o Senhor já determinou aquilo que nós somos. O nosso nome espiritual já foi liberado na nossa direção. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o óleo que eu mesmo esmaguei na minha prensa, o óleo extraído da minha dor ressignificada. Unges a minha cabeça com o óleo extraído da minha própria vida, e o meu cálice transbordará. O meu cálice transbordará. Se você deseja viver isso, eu quero te convidar a vir aqui no altar. Quero te convidar para você fazer uma oração no altar, consagrando a sua vida, preparando a sua vida para receber a Birkat Kohanim, consagrando a sua vida hoje, quando o pastor Ian levantar as mãos e orar a oração sacerdotal, ela vai entrar em você de uma forma diferente de todas as outras, porque hoje é a Parashá, onde essa oração foi entregue ao povo. Tem uma unção diferente nela, tem uma unção especial sobre ela. Vem, Espírito Santo. Queria pedir para colocar aquela música, Quem Diria? Jacó, um homem que saiu fugido da sua casa, mas foi escolhido para ser o pai de Israel. Foi escolhido para ser o patriarca das 12 tribos. Você pode ter tido grandes lutas no passado ou no presente, mas o Senhor tem um novo nome para te entregar. Talvez você se via infiel, distante,
órfã, sozinho, triste. Mas hoje o Senhor te dá um novo nome. Você é fiel. Você é alegre. Você é pleno. Você é vitorioso. Você é resiliente. Você é santo. Jacó, você prevaleceu. Aquele que permanece. Doeu demais. Um novo nome nasceu. Tenha seu tempo agora de conversa com Deus. Um novo começo. Senhor, eu recebo esse novo começo. Eu recebo essa nova história. Eu recebo o caminho da Teshuvá, o caminho do retorno. Um novo nome, Israel de Deus. Um novo nome liberado sobre você. Quem diria que um dia eu seria príncipe de Deus, príncipe de Deus. Quem diria? Quem diria que um dia Israel marcado, amado, escolhido, somos povo de Deus, pronto pra recomeçar. Acabei de ver o sol raiar sobre mim, raiar sobre mim. Décadas em noite escura, tantas coisas pra deixar pra trás. Recomeçar, vou recomeçar. Eu quero mais de ti. Vem, Espírito Santo, sopra no nosso meio. Tira tudo que é joio, tira tudo que é seco. Que permaneça apenas o trigo no nosso coração, nas nossas vidas, nas nossas escolhas. Que permaneça apenas o que é trigo, Senhor. Que permaneça apenas a nossa mente. Blinda a nossa mente. Blinda os nossos pensamentos, Senhor. Guarda, Senhor, nossa alma, nossas emoções. Nos prepara, Senhor, para caminhar nesse deserto que muitas vezes representa a nossa vida. Mas que o processo de Deus, mesmo em deserto, o Senhor não nos faltará. A tua presença não nos faltará. A tua vida não nos faltará. Oh, quem diria? Quem diria? Israel marcado, amado, escolhido. Essas somos nós. Esses somos nós, Senhor. Essa sou eu, marcado, escolhido por ti. Pronto pra recomeçar. Acabei de ver o sol raiar sobre mim, raiar sobre mim. Décadas em noites escuras, tantas coisas pra deixar pra trás. Recomeçar, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar diante de ti, Senhor. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Receba. Casa, um novo. Declaro sobre a sua vida. Povo escolhido. Quem diria? Aleluia! Você e a sua casa. Um novo começo.
povo escolhido do Senhor. Você pode dizer um amém? Dá uma salva de palmas mais forte para o Senhor. Baruch Hashem, gratidão, Senhor. Aleluia. Ainda aqui no altar, vamos receber o pastor Ian, declarar Birkat Kohanim sobre nós. Gratidão, meu amor, pela palavra. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte da letra da música, que fala marcado, mancando. Irmãos, isso é poderoso, porque Jacó, ele é marcado pelo Senhor, e ele passa a mancar dali para o resto da sua vida. E o que isso nos mostra? Que todos nós teremos feridas da guerra. Em algum momento da vida, somos marcados, ou por uma rejeição, por uma traição, por uma perda, mas essa marca não nos impede de prosseguir. Quem manca, ele não ficou paralisado, mas ele saiu com uma marca, mas ele continuou caminhando, ele continuou avançando. Então nem as marcas da ferida da guerra podem nos parar e podem nos impedir de receber aquilo que o Eterno tem nas nossas vidas. Glórias a Deus. Irmãos, Bamidbar, número 6, é a porção Nassô, que é a maior paraxá de todas. Não à toa está a Birkat Kohanim, porque é a maior bênção de todas. A palavra do Senhor não é uma bênção nas nossas vidas, ou seja, na maior porção é onde está entregue a porção da Birkat Kohanim, da bênção sacerdotal. Quando eu e a pastora estivemos no seminário em Florianópolis, onde nós nos conhecemos, lá nós aprendemos sobre o poder de orar as orações apostólicas, as orações que os apóstolos oraram, ou seja, a chance de você ter uma oração atendida é muito grande quando você ora aquilo que os apóstolos oraram, quando você se alinha com uma oração que nos foi ensinada a orar. Por isso que Yeshua ensina sobre a oração do Pai Nosso, e a Birkat Kohanim é a primeira oração, que é a base da oração do Pai Nosso. Quando Yeshua está ensinando o Pai Nosso, ele está ensinando, ele está reproduzindo, ele está parafraseando a Birkat Kohanim. Ou seja, quando você ora ou quando você recebe a Birkat Kohanim, é a bênção que o Eterno já determinou na sua direção. Amém? Glórias a Deus. Então hoje você vai receber ela de uma forma especial. Amém? Eu quero ver se hoje eu consigo, eu tenho guardado esta palavra, mas eu nunca tive a oportunidade de ministrar ela. Vou ver se eu consigo fazer uma conexão para hoje à noite, que é um destrinchar da Birkat Kohanim, para você entender a profundidade do que é essas 3 linhas de bênção, de Brahá. Amém? Mas entendendo mais ou menos ou na plenitude, ela vai ser liberada da mesma forma. Glórias a Deus, Baruch Hashem. Levante suas mãos. Ibarecha Adonai Ishmirecha, Yair Adonai Panavelecha Vihunecha, Isah Adonai Panavelecha vai Hashem Lecha Shalom. Que Adonai o abençoe e guarde, que Adonai faça sua face resplandecer sobre você e mostre a você o seu favor, que Adonai levante a sua face na sua direção e lhe dê o Shalom. Shalom, Shalom. Sábado abençoado, doce e próspero. Nos vemos às 18 horas. Shalom, Shalom. Deus abençoe.